Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. A forte revelação feita pelo técnico Roger sobre não utilizar Ricardo Matias. A explicação do treinador. Uma decisão também tomada pelo técnico que impacta diretamente no time do Internacional. Falamos também sobre mercado e sobre prazo. Afinal, o Inter até quando vai levar a novela Alan Rodrigues? Vamos trazer detalhes aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Sem mais enrolação, bora falar do Colorado. Muito boa noite a todos, estou de volta aqui no canal trazendo novidades sobre o Inter. Afinal, segue a preparação para enfrentar o Ceará e também buscar aí os jogos mais importantes da temporada contra Fluminense e Flamengo nas Copas. O Inter segue, então, os seus treinamentos no CT Parque Gigante. Porém, uma entrevista do técnico Roger Machado chamou bastante a atenção nesta quarta-feira. O Roger foi entrevistado pela Adriana Quemelo, a Nani da Rádio Inferno, uma amiga, uma parceira, uma grande repórter, uma grande comunicadora. E ela, nessa entrevista, conseguiu boas respostas do técnico Roger e que repercutiram de forma um tanto quanto negativa na torcida do Internacional, principalmente na rede social. Eu quero trazer primeiro a fala do Roger em relação ao Ricardo Matias, do porquê esse jogador não ganha uma sequência, do porquê ele não ganha mais oportunidades nesse time do Inter, porque na fila ele estaria abaixo do Valência e do Borré. E a resposta do Roger, ela refaz uma outra sensação de que o jogador não está treinando tão bem. O Roger, ele diz que o Matias tem que ser mais regular no treinamento, para que ele possa receber mais oportunidades em campo, o que dá a entender que o jogador treina bem num dia, não treina tão bem no outro. Parece focado numa sessão de treinamento, na outra já parece um pouco mais desfocado. Foi por isso, essa pelo menos a explicação do Roger sobre a não utilização desse jogador. Eu lembro aqui um momento ainda nessa temporada, ou na temporada passada, acho que foi na passada ainda, não vou me lembrar exatamente, quando o Ricardo Matias fica afastado dos jogos do Inter. Se eu não me engano, foi nessa temporada, agora lembrei. Depois dele voltar do Sul-Americano, da seleção Sub-20, ainda ali na reta final do Campeonato Gaúcho, o Ricardo Matias fica um pouco escanteado. E o que se disse naquela oportunidade é que o Ricardo Matias não estava treinando bem, não parecia focado, não parecia engajado na causa do Inter, e por isso voltou até jogar com o Sub-20 naquela oportunidade. Depois voltou ao grupo profissional e deu boa resposta quando esteve em campo, contra o Nacional do Uruguai, fazendo gol em Montevidéu, gol importante, também gol contra o Cuiabá, jogo aqui, Mirassol, perdão, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Roger ainda está um pouco reticente em relação aos treinos do Ricardo Matias, e essa seria a explicação do porquê esse jogador não está treinando tão bem. Não está jogando, perdão. São dois pontos para a gente levar em consideração. Se é verdade que o Ricardo Matias não treina tão bem quanto os outros jogadores, aí o Roger está correto. Não tem demérito ao treinador, é demérito total ao Ricardo Matias e culpa dele, se ele não está jogando. Agora, como a gente não vê os treinos, e a gente, eu falo como imprensa, torcedor também tem muito pouco acesso às informações, porque a imprensa não está presente nos treinos, que são, em sua maioria, fechados. Então a gente não tem como dizer se o Roger está falando a verdade, se o Matias de fato não treina tão bem, ou se é apenas uma explicação do treinador do Internacional. Agora, o que deixa muito claro que ele está atrás, muito atrás, na hierarquia dos centroavantes, atrás do Borré e atrás também do Ener Valencia. Quero a sua opinião aqui nos comentários sobre essa fala que gerou muito debate na rede social sobre o atacante do Inter. Uma outra revelação feita pelo técnico Roger nessa entrevista também trata sobre hierarquias, desta vez na função deixada por Fernando.
no time do Internacional. O Roger deixou muito claro nessa entrevista à Rádio Inferno que o Inter tem um novo titular da camisa 5, que é Thiago Maia. O Roger até recentemente chegou a fazer elogios ao Ronaldo. Eu trouxe aqui no canal uma resposta que o Roger deu numa entrevista ao Correio do Povo, dizendo que não entendia por que pegavam tanto no pé do Ronaldo, que ele fazia bons jogos e que ele era uma reposição aceitável, uma boa reposição ao Fernando. E o Roger reiterou esse discurso, dizendo que não entende muitas vezes as críticas, que ele acha o Ronaldo bom jogador, que é o jogador mais parecido em termos de característica com o Fernando, mas que a hora é do Thiago Maia, que o Thiago Maia está à frente do Ronaldo, e essa é uma revelação importante. Se tinha alguma dúvida sobre a escalação do fim de semana, não se tem mais, o Roger matou essa questão. Thiago Maia será o titular ao lado do Bruno Henrique. Ronaldo, que está voltando de suspensão, fica no banco de reservas, apesar de que o Ronaldo teve também algumas questões físicas ao longo dessa semana, não está participando 100% dos treinamentos, ficou de fora do jogo treino contra o Sindicato dos Atletas e está ainda sendo avaliado pelo departamento médico, pela parte da comissão técnica, mas repito, hoje é reserva do Inter, Thiago Maia e Bruno Henrique são os titulares. Eu quero terminar esse conteúdo, pessoal, falando sobre a novela Alan Rodrigues. Sim, já posso chamar de novela, porque o jogador está levando aí muito tempo para ser, de fato, contratado pelo Inter. E aqui eu trago uma postagem do jogador no seu Instagram, revelando pelo menos algum clima de despedida, seria talvez, vou colocar aí na tela para vocês, um amigo, enfim, um parceiro do Alan Rodrigues, que ele compartilhou o story ali com fotos e agradecimentos, diz que, não sabe qual a decisão que ele vai tomar, mas deseja muita sorte ao jogador, dando a entender que sim, o jogador tem uma proposta do Inter, está balançado, não se tem ainda talvez uma definição, mas essa postagem pode ser um indício de que o jogador esteja vindo ao Internacional. Eu mantenho aqui a minha informação, que sigo batendo nessa tecla. Pelas minhas apurações, o Inter ainda não está acertado com o argentino Júnior. Pode ser que isso aconteça nas próximas horas? Pode, inclusive é a tendência, porque o Inter já acertou valores, já acertou o percentual dessa compra, que é de 50%, falta acertar a forma de pagamento. É fácil? Não exatamente. O Inter vive uma dificuldade financeira, vocês sabem, não é segredo para ninguém. O Inter não tem condição de fazer o negócio à vista, somente parcelado, e isso é o que está pegando o time argentino nesta negociação. Mas a postagem do jogador deixa claro que há publicamente uma negociação e um clima até de, quem sabe, uma despedida do jogador do seu clube da Argentina. Também lembrando que na última partida, quando foi retomado o campeonato argentino contra o Boca no fim de semana, ele não atuou. O técnico disse na oportunidade que ele tinha questões físicas, que não estava ainda 100%, mas que gostaria de utilizar o jogador, que ele ainda era jogador do clube e que estava apto a jogar, pelo menos do ponto de vista legal, pelo clube argentino. Resta aguardar o desfecho, o Inter que quer acelerar ao máximo essa contratação, pelo que eu ouvi, há um prazo aí de nos próximos dias essa situação ser resolvida. O Inter não quer esticar para a próxima semana, até porque, não sei se você se deu conta, mas faltam já 14 dias para a partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. 2 semanas, exatamente. Então é pouquíssimo tempo para um jogador chegar, se habituar ao esquema, se ambientar a Porto Alegre, aos jogadores, ao clima. Então tudo isso está sendo também observado pelo departamento de futebol. Tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião, vou interagir com vocês nos comentários. Também se inscreve aqui no canal, ative as notificações e eu volto amanhã num próximo conteúdo aqui no canal. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!